nós precisamos que o prefeito torne público as evidências que ele teve para dizer que o Pró-Urbano descumpriu a determinação da Transerp de aumentar a quantidade de ônibus, de horários, para os ônibus não ficarem superlotados. Deduzimos que a fala do prefeito se baseia em documentos quando ele disse que a Transerp iria autuar o Pró-Urbano pelo descumprimento das ordens, das determinações do prefeito da Transerp. Então, precisa virar público qual foi essa notificação que o prefeito, que a Transerp fez ao Pró-Urbano e baseada em qual evidência, qual prova. Porque nós precisamos ter acesso a isso para encaminhar tanto ao Ministério Público do Trabalho quanto à própria Transerp para saber que providência foi tomada. Não pode, a denúncia que estamos tendo dos motoristas é a seguinte: o Pró-Urbano fez uma escala de trabalho na segunda-feira, melhorando o turno dos motoristas. Motoristas acima de 60 anos tiveram que ser afastados, porque são a população de risco. Muito bem. Ocorre que os motoristas que ficaram estão sobrecarregados numa escala que eles chamam escala de domingo, na qual o motorista faz até 9 horas de trabalho por dia. Então, as denúncias que chegam até nós e são feitas por motoristas que têm fundamentado, eu vou preservar a fonte aqui, mas eu tenho guardado comigo, que tem fundamentado o que tem sido esses desmandos do consórcio Pró-Urbano. Então, eu vou repetir. O prefeito disse que o Pró-Urbano seria notificado por descumprimentos. Evidente que ele está baseado em provas. Eu quero essas provas para entender se a Transerp realmente está notificando e punindo ou se foi algo como a Transerp tem feito para inglês ver. O fato é que os motoristas estão sobrecarregados. Eu vou lhe dar o caminho, Papa. Pois não, Maurício. Eu entrevistei o Júnior na sexta-feira. Certo. E ele me garantiu que, pelo GPS, ele levantou 39 linhas que não foram atendidas. 39 linhas que não foram para as ruas, os ônibus não foram para as ruas, para atender a população. E que nunca, isso palavras do superintendente da Transerp, nunca em tempo algum, num dia só, tivemos tanta falta de ônibus como naquele dia. E ele levantou pelo GPS. E, segundo ele, encaminhou para a Secretaria de Negócios Jurídicos para as penalidades legais. Ele garantiu que não foi a primeira vez que a Transerp procedeu à questão de multa. Certo? Mas, muito bom. Já em outras vezes assim o fez. A revelação é muito importante, porque nós temos visto um pulso muito fraco, tanto do prefeito quanto da Transerp, no relacionamento com o consórcio Pró-Urbano. E aquilo que de rotina não é bem feito, numa hora de emergência como essa, coloca a população em estado de caos e de pânico mesmo. Né? Então precisa ver essa falta de pulso que a prefeitura tem tido com o Pró-Urbano, de permitir que eles utilizem as cantinas dos terminais em concorrência pública, de permitir que eles tenham apenas 200 pontos de recarga no cartão, quando o contrato manda 400, de permitir esse calote que eles dão na Transerp de 12 milhões pela falta do pagamento da taxa de gerenciamento, porque a justiça está sendo enganada. Eu já mandei a ata da CPI para o juiz, ele sabe que o juiz de Ribeirão Preto sabe que foi enganado, entretanto o consórcio apelou para o Tribunal de Justiça, o calote de 12 milhões. Mas o prefeito sempre soube que é um calote. E poderia intervir na empresa, ou vocês pagam ou vocês saem. É descumprimento de cláusula contratual, o contrato permite uma das partes desfazer o contrato por conta de descumprimento de cláusula. A justiça foi induzida a erro, mas o prefeito sabe que trata-se de calote. Então, quem sabe a pandemia agora, a Transerp vem a ter pulso firme
e colocar o pró-urbano nos eixos. Porque a Transep, arrogantemente, a diretoria da Transep diz que sabe perfeitamente que não há desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, que é o que o pró-urbano vive alegando o dia inteiro, todo dia, há mais de 3 anos. Ora, se a Transep tem os números corretos de que não há desequilíbrio econômico-financeiro, que mostre isso agora e que ponha o pró-urbano para trabalhar e servir a população. Mas outra coisa, Paulo. O Júnior disse que parte dos 40 e poucos milhões que são de sobra das viagens feitas e não completadas com os cartões é referente ao Vale Transporte que as companhias, que as empresas têm direito em se utilizar. É verdade isso? Olha, é verdade que trata-se de uma lei federal. Agora, para o nosso ouvinte entender, esses 40 milhões, então, são saldos do cartão de utilização do transporte. Na parte anterior, eu tinha dito dos 12 milhões da taxa de gerenciamento, que é uma taxa contratual que o pró-urbano dá calote na prefeitura. E quando a gente fala prefeitura, é dar calote no povo de Ribeirão. Agora você trata dos 40 milhões, que são os saldos dos cartões, que a investigação minha e do seu Nelson das Placas trouxe a público. Incompetência da Transep de não ter trazido isso a público antes. Mas tudo bem, investigamos e provamos. Realmente, Vale Transporte que pertence ao trabalhador que foi pago através das empresas. Muito bem. É evidente que isso não pode virar dinheiro de volta no bolso do trabalhador, porque não foi dinheiro que foi posto lá, foi Vale Transporte. Porém, nós temos certeza de uma coisa: esse dinheiro não pertence ao pró-urbano e, portanto, deve ser convertido em benefício do sistema. A proposta que eu faço e que está na mesa do prefeito há mais de um ano é a criação do Fundo de Mobilidade Urbana de Ribeirão, que pode ser abastecido por esse dinheiro, que pode ser usado para a redução do preço da tarifa. Isso beneficia todo o sistema. Agora, é evidente, deverá haver um acordo, Prefeitura Municipal, Ministério Público e Poder Judiciário, sobre o olhar crítico dos 2 vereadores que descobriram essa montanha de dinheiro no cofre do pró-urbano. Para finalizar, Papa, e a questão dos pontos de ônibus não completados, não feitos, e mais, a publicidade deles. É uma crueldade inaceitável da Prefeitura e da Transep, porque eu repito ao nosso ouvinte, a licitação que permita empresas anunciarem nos pontos de ônibus traria recursos da ordem de mais 12 milhões de reais, que poderiam também ser depositados nesse fundo de mobilidade urbana, em benefício do transporte público. Basta permitir um anúncio, uma propaganda, como faz, vou repetir aqui, como faz São Paulo, Curitiba, Medellín, Bogotá, Maringá, Londrina. Várias cidades do Brasil e do mundo adotaram esse modelo de ponto de ônibus que você tem banco, cobertura, uma placa de acrílico atrás. Por que acrílico? Porque protege do vento, da chuva e não vira esconderijo de bandido. E uma iluminação. A empresa fica feliz de anunciar, o usuário fica feliz porque a tarifa baixa o preço, mas não se sabe por quê, não se sabe Deus ou o diabo por quê a prefeitura não faz essa licitação permitindo a propaganda nos pontos de ônibus. Fica o usuário exposto ao sol, à chuva, sendo que nós poderíamos ter usuários bem abrigados e o dinheiro, o rico dinheiro, no cofre do Fundo de Mobilidade Urbana, barateando o preço da tarifa. É inexplicável, é inaceitável. Sabe-se Deus ou o diabo por que a Transep não faz isso. Agora, nestes tempos de vírus, etc., não estaria na hora de se tentar um acerto com a empresa? Porque, veja, as empresas dentro do pró-urbano garantem que 40% da população deixa de utilizar o transporte coletivo urbano. Morandini, falhou um pouco. 40% do quê? 40% da população deixou de se utilizar do transporte coletivo urbano.
Porque o sistema é hostil ao usuário. O sistema, quem acessar agora o facebook.com/Marcos Papa, vai ver o calvário do usuário. 1h e 40 minutos para sair dos Campos Elíseos até um dos condomínios que as nossas trabalhadoras domésticas precisam fazer. A van atrasa, todos como sardinha enlatada. Não é? Então o sistema é hostil, ele é ruim para o usuário. No desespero, a pessoa acaba comprando uma pequena motocicleta, acaba usando o Uber, acaba dando um jeito de não usar o ônibus, que está na contramão da solução dos grandes centros modernos do mundo. Está na contramão. Esse meu filme mostra isso claramente e o Larga Brasa tem mostrado isso sempre. Aliás, Morandi, que fique muito claro que o sistema Tati e o Larga Brasa têm dado todo o espaço necessário a explicitar, a colocar essas vísceras dessa podridão da relação da prefeitura com as empresas de ônibus. E os usuários agora estão sabendo disso. Então que fique esse registro aqui. O Correia, você, o jornalismo da Tati tem sido exemplar em cumprir o papel que a imprensa tem que cumprir na construção de um Estado democrático de direito. Mostrar o que está acontecendo. E é isso que nós temos que mostrar. Perfeito, Marcos. Muito obrigado a você. Morandini. Pois não. Morandini, bom, grande abraço para o Papa aí, bom dia, a gente agradece, né, a participação. Ele tem uma denúncia importante a fazer em relação à falta de água no terminal Evangelina Passig, ali na plataforma entre a G e a H. Houveram alguns furtos ali naquele banheiro que era utilizado pela população e também pelos motoristas, principalmente. Roubo de uma porta teria sido retirada dali por vândalos marginais. Os sifões também. Explica pra gente essa história, Papa, até porque nós temos um vídeo aqui, foi cedido, né, pela sua própria assessoria, uma situação que você mesmo levantou lá no terminal, para quem está na TV, no aplicativo e no Facebook. Quer dizer, mais uma situação aí que prejudica bastante o dia a dia de quem trabalha e quem utiliza o transporte coletivo, é isso, Papa? É isso, Correia. São imagens, que bom que a nossa assessoria conseguiu enviar até você. Um agradecimento aqui ao jornalista Moniz Zampieri, que se empenhou em conseguir essas imagens. As imagens mostram o banheiro do terminal sem água. Alguém poderá dizer, mas houve um furto. Sim. E por que o terminal está tão vulnerável assim? Porque o Prourbano dá calote no povo de Ribeirão Preto, não paga o dinheiro que estaria mantendo a equipe de fiscais da Transep, os terminais tornaram-se terra de ninguém. Se você estiver passando as imagens agora que nós conseguimos, quem nos acompanha aqui pela multiplataforma Tati... Estamos com as imagens. Casa, as imagens estão no ar? Estão no ar, estão no ar. Então é evidente a falta de água, a falta de sifão, a torneira seca. Agora, se a ordem primeira, numa pandemia mundial como essa, é a higiene das mãos, através de uma boa lavagem com sabão e água, um terminal que não tem água, como pode? Então eu repito o que falei antes. Quando a relação rotineira, né, a gestão falha na fiscalização e punição do consórcio, quando ele descumpre contrato, quando de rotina o descumprimento, a complacência vira a regra, na hora da emergência é esse caos. Quer dizer, banheiro sujo e sem água em meio à pandemia do coronavírus. Eu tenho certeza que se o secretário da Saúde ver isso, consciente como é e felizmente muito qualificado como o doutor Sandro ele deve estar tendo um troço, ele vai quase segurar a hipertensão para ele não ter um troço, porque é absurdo, é o cúmulo do absurdo ele se empenhar de um lado em salvar as vidas da população de Ribeirão Preto e do outro lado a Transep complacente, leniente com esses desmandos do consórcio. Eu vou repetir aqui para quem nos acompanha pelo Larga Brasa. A justiça foi enganada com relação a esse calote. O prefeito sabe perfeitamente do que se passa. Tem que dar um murro na mesa, tem que ser pulso firme nessa hora e mandar essas empresas cumprirem o contrato e atender a população. Tá aí, ó. As imagens mostram falta d'água no terminal. Por quê? Porque a Transep não tem fiscais para estar presente ao terminal. Eu já disse e repito,
Nas minhas vistorias, já peguei barata no refeitório dos motoristas, peguei barata dentro da geladeira, peguei homens saindo de dentro de banheiro de mulher. É uma terra de ninguém. O usuário está exposto a isso. E o que a gente lamenta, né, Morandini, o que a gente lamenta, né, é que não é realmente o primeiro episódio, né, como o Papa mesmo explicou, salientou, e não havendo essa fiscalização, dificilmente esse cenário vai mudar, né?